A gente começou essa jornada e entendeu algumas coisas, né? Inclusive tinha um modelo que eu gostava muito, que era o mito do empreendedor. Aquilo eu lembro que abriu um caminho muito interessante para a gente. O mito, para quem não sabe, né? Ele fala assim que o técnico, o 95%, acho que tinha uma estatística, das empresas não são feitas por administradores. Elas são feitas por técnicos. O técnico se acaba virando administrador. E a gente tinha esse perfil, né? Então, ele falava, sei lá, o advogado abre a firma de advocacia, mas continua advogando. O chefe de cozinha abre um restaurante, mas continua na cozinha. Uhum. E eu olhei e falei, cara, gente, programador abre só fica programando. Então, ficou nessa estrutura e falou, nossa, tá aqui, né? A gente, a parte de delegar, de expandir, a gente tinha era o mito escrito, né? O mito do empreendedor escrito. Uhum. E a gente começou a redesenhar como é que a gente ia trabalhar naquilo. E mesmo tendo 4 pessoas, a gente criou um grande organograma e a gente começou a dividir. Isso ajudou muito. Fica aí uma dica para você, né, que está nesse processo. O empreendedor, ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Normal, né, quando você está tocando as coisas. Mas o importante para a gente, porque a gente precisa fazer aquilo, é ter clareza desses processos. Então, a gente dividiu. Eu criei, eu fico cuidando da parte de marketing, você cuida da parte financeira, Fábio. E não só isso, né? Eu fazia marketing e ainda analista de dados. E ainda programava, né? Então, eu vou fazer requisitos e você faz marketing. Eu faço vendas e você faz financeiro, você faz administrativo, você faz RH. E a gente criou esse processo e dividiu. E pessoalmente, não só eu e ele, né? A gente olhava para aquilo, mas quebrava aquilo em caixinhas. Tipo, segunda de manhã, eu vou fazer marketing. Segunda tarde, eu vou pensar em análise, né? Segunda noite, direto, né? Em, sei lá, desenvolvimento mesmo. Uhum. Terça de manhã em RH, né? E a gente assim, dividiu. E cada a gente era programador, né? Uhum. Eu tinha um pouco mais de facilidade de vendas, porque eu, por causa da fábrica de software, eu ia atrás dos clientes. Uhum. Tinha esse perfil, né? Eu tinha aprendido a fazer essa pegada de ir atrás das pessoas para apresentar projeto e vender. Uhum. E o Fábio tinha muito bom, começou a se desenvolver muito bem em gestão de pessoas, gestão de pessoal. E a gente foi seguindo e aprendendo e entrando em masterminds, fazendo cursos para se desenvolver cada um nessa área. Acabou que no final, eu era o CVO, que eu coloquei, né? Uhum. O CEO, ali era um outro cargo que veio para mim para sair um pouco dessa estrutura. E ele acabou como um COO, digamos assim, né? A gente dividiu assim, ele ficou operações e eu a parte executiva. Que não era bem isso, né? A gente recriou como startup, a gente brincou. Eu joguei mais com a parte de visão, para não ser gargalo, né, tá na empresa. Eu era CEO, mas a gente não tinha um CEO assim, fixo. Uhum. Ele acabou indo para a parte aí de execução, mais né, da operação para dentro da empresa. Legal, muito bem. E você falou de conselho, vocês chegaram a implementar conselho, como é que foi isso? Então, lá, acho que foi em 17, a gente, num treinamento desse, que a gente veio fazer aqui nos Estados Unidos até, eu morava no Brasil, não, já estava por aqui. O Fábio veio para cá, morava no Brasil, foi em 17 então. A gente veio fazer um treinamento aqui em Boston, de empresas e tal, e acabou que lá eles falaram disso, implementa um conselho, né, por causa dessa história aí de você não conseguir trocar e ter um processo, uma governança melhor para o teu negócio. Uhum. A gente pegou esse mentor que a gente veio fazer aqui e ele falou, eu ajudo vocês com isso. E a gente startou o primeiro conselho, a gente ainda fez 2. A gente criou um conselho, era BOFD, chamava, né? Que era o Board of Directors. Uhum. A gente já tinha diretores na empresa. A gente criou um conselho, a gente não envolvia os diretores nesse tipo de processo, né? Uhum. Agora vai ser um conselho aqui dos diretores e a gente vai usar isso aqui para tomada de decisão estratégica e tal. E aí acabou que a gente jogou os conselheiros, os diretores para esse lugar e a gente começou a ter esse nível de governança. E pegou um conselho, digamos assim, consultivo fora da empresa, com esse mentor para testar ali, a gente buscar outras ideias. Então, ali começou esse processo, essa ideia de board. Que ano que foi isso, Carmona? Foi em 17. 17, provavelmente. Foi ali que a gente começou a ter essa clareza, né? Uhum. E é uma coisa que eu conto até hoje para a galera que eu invisto nas Ventures, a primeira coisa que eu faço é criar esse conselho. Por esses 2 motivos. Primeiro, que se o cara é sozinho, ele acaba fazendo muita besteira. E o segundo automaticamente você cria governança. Uhum. Apesar de eu ter o meu sócio,
às vezes ele ficava bravo comigo. Eu não seguia muita... às vezes eu ia, por exemplo, um mastermind e chegava lá para você, encontrava, né, conhecia o Felipe lá. A gente trocava uma ideia, você falava oportunidade, eu falava, cara, adorei, tá fechado, vamos fazer, sei lá. E isso acabava, né, estragando esse modelo. Então, um jeito até da gente se blindar, eu falo ainda pra galera, né, que meus mentorados hoje, a galera dos meus conselhos agora a ideia é o seguinte, você vai ter oportunidade, não é que você não tenha poder de decisão, só que para criar uma cadência, até para nos limitar nisso, conhecer a pessoa, beleza, né? Tipo, eu conheci o Felipe, em vez de eu fechar na hora, eu já comecei a fazer isso, cara, adorei a ideia, para mim faz todo sentido, por mim, tá, a gente já fechava agora, mas eu vou levar isso, eu tenho que falar lá com o meu conselho, eu vou levar lá na quarta-feira, vou apresentar a ideia, sei lá, na quinta-feira a gente volta a conversar. Então, eles criavam esse processo, né, um pouco mais profissional desse modelo, e impedia também da gente tomar decisões emocionais, né, muito emocionais aí, dependendo do momento, né, sem compartilhar isso com outras pessoas. Boa. Tem mais alguma aliança estratégica que você cita aí na tua jornada? Cara, dentro da Lead Lovers, primeiro foi o meu mentor, né, mentorias, acho que alianças estratégicas Mastermind, eu sou apaixonado por isso. Que legal. Talvez porque, né, a Lead Lovers nasceu dentro de um grupo de empreendedorismo desse, não sei se todo mundo conhece o conceito, e dentro do Mastermind você faz várias alianças estratégicas. É verdade. É um lugar incrível para isso, porque são pessoas que estão ali, eles não estão querendo, né, é diferente de mentoria e tal, se entrega valor para receber valor, realmente um grupo, né, de envolvimento que todo mundo quer crescer junto. Então, são várias alianças que a gente faz ali. O próprio Conrado, né, que foi o cara que começou isso, mentores, né, ter mentores. Eu não tinha, eu vivia dentro da minha bolha. Parcerias, mentoria te dá muita visão estratégica. E dentro desse conceito também de parceria estratégica, acabou aparecendo com o Conrado e outras pessoas dentro do grupo, o tal do mercado de afiliados. Para a gente foi muito importante esse modelo. Que ele ajuda, o que é o afiliado? É alguém que indica o teu produto e não sai uma comissão por aquilo, como se fosse um vendedor externo, né? Só que é um cara que ele acaba, no nosso caso da Lead Lovers, ele ensinava sobre marketing digital, falava de tudo do processo, como você faz venda online, geração de lead e tudo mais. E ele falava, se você quiser usar uma ferramenta que te ajuda nisso, tá aqui a Lead Lovers. E o cara já vinha meio comprado, né? E a gente vinha com o link de indicação dele. Então, esse canal de vendas, né, que é baseado em parceria estratégica, foi o nosso maior canal de vendas lá dentro da Lead Lovers até hoje, apesar de não focar tanto, mas sim. Ele continua sendo muito viável, super importante pra gente. Que legal. Falando nisso, quais que eram os canais principais de vendas? Então, afiliados era primeiro? Afiliados era... Não, na verdade, ele é meio que o segundo, porque o principal canal nosso é funil de vendas. Essa estrutura, funil de vendas digital. A gente atrai pessoas, que é o modelo do digital. Marketing digital. Você que tá entrando no digital e não tá se batendo para vender na internet. É que a maioria das pessoas, a Lead Lovers nasceu para isso. A maioria das pessoas pega o anúncio e joga direto por uma página. Você faz um anúncio, é difícil de funcionar. Você faz um anúncio, joga para a página diz: olá, eu sou a empresa X, tenho isso de produto, compre de mim. Cara, era difícil e era o que a gente fazia antes. Era isso que não dava certo nas nossas startups. Porque isso, eu até tinha um vídeo que eu falava no palestra, né? O equivalente lá na rua, encontrar uma mulher do nada, falar: olá, eu sou o Diego Carmona, tenho casa, carro, casa comigo. Cara, não dá tempo de nada. E as pessoas fazem isso, né? Faz um anúncio e joga pra página. A página fala que os caras são bons pra caramba, compre agora. Não que isso não funcione, né? Se você criar um vídeo de vendas persuasivo, dependendo do nível de consciência da pessoa, tem vários modelos ali. Sim. Mas o principal para produtos um pouquinho mais complexos, também é o oceano azul dessa parada. Às vezes você está competindo com o cara que só quer preço. Aí faz sentido a página ali, né, com preço. Mas o oceano azul na minha cabeça, é despertar o cara que nem sabe daquilo. O cara nem sabia. Tipo, eu chegava lá e fazia um anúncio: professor, sabia que você pode ganhar dinheiro usando o teu conhecimento na internet? Então o cara não estava procurando sobre marketing digital. Eu despertava aquele, trazia ele, me relacionava com ele e depois oferecia o produto. Cara, é explosivo esse tipo de conceito de vendas. Esse, então, era o primeiro canal de vendas de vocês? Esse era o primeiro canal de vendas, né? Trazer pessoas inconscientes, processar que é a função da Lead Lovers, né? De meio que fazer esse processo e vender.
É isso. Agora, o segundo vem por afiliados, que é o cara que faz isso, só que ele faz dentro do mundo dele, traz um cara, né, treina o cara, ensina, e a hora que ele precisa de ferramenta, jogava pra gente. Legal. Então, esse cara aí foi o principal canal. Acho que esses dois, assim... Esses dois eram os mais fortes. Dentro do nosso processo tinha vários, né? Assim, funil de vendas, webinário, né, lançamento de funcionalidade. Dentro, pessoalmente, internamente, a gente tinha vários modelos. Assim. Sim. O canal era esse, trazer o cara da mídia social, de canais digitais e fazer a venda para ele. Que legal. E o afiliado, vocês chegaram a criar alguma estrutura, assim, de assistir esses caras, uma comunidade de afiliados, ter os benefícios, alguma coisa de o cara se sentir pertencente? Vocês chegaram a fazer isso? Gerente, a gente tinha gerente de afiliados. Olha, que legal, cara. Era uma pessoa que ficava ali apoiando esse pessoal, tirando dúvidas, entregando cupom, dependendo do que fosse o modelo, falando para eles das novidades, falando que a gente ia ter um lançamento, por exemplo, com a funcionalidade. A gente avisava afiliados. Ele também tinha essa oportunidade, ele podia falar para os caras, essa galera aqui vai fazer uma coisa nova lá, vamos para lá. Aí só dele indicar esse pessoal e o cara entrava no webinário nosso e comprava, ele ganhava também. Que legal. Então, ficar mantendo eles ativos nessa conversa ajudava muito as vendas. Você lembra quantos afiliados chegou a ter na tua época ali? Era uma coisa absurda, assim, mas não era absurdo. A gente tinha até um prêmio lá, a gente usava a Hotmart, né, como plataforma de crescimento. Tipo, era maior, na época eles falaram, a gente tinha a maior quantidade de afiliados lá. Porque era duas coisas ali. A Hotmart também foi uma parceria estratégica. A Hotmart mega parceria estratégica. Porque eram duas coisas. Eles trabalhavam com esse mundo de afiliados mais fortemente na época ainda. Mais fortemente, sim, porque se abrir a Hotmart, a primeira coisa que tinha quando você abrir a Hotmart era o mercado de afiliados. Tinha os top produtos que os caras pegarem e indicarem. E a gente, como vendia muito, aparecia como top 1, top 2. Então, atraía muita gente que estava chegando com a oportunidade desse mercado, via nosso produto lá para vender e clicava e se afiliava para indicar. Então, tinha uma quantidade massiva, mais de 100 mil pessoas. Cara, que bacana. Só que quem vendia esse mesmo era, sei lá, mais 100. Né? Pô, é um número absurdo. É um funil, assim, né? É um funil, né? É um funil, exatamente. Porque muita gente ia lá, às vezes fazia uma ou duas vendas, mas para conseguir escalar como afiliado mesmo, o cara tinha que perder um tempo ali e aprender, a maioria ficava no meio do caminho. Cara, várias parcerias aqui, alianças estratégicas tuas, então. Você tem um mentor, assim, que você fala, ou alguns mentores que você fala nome, assim, não? Tenho. Bom, são vários hoje. Até é ruim falar que eu vou deixar alguém de fora, mas o Conrado, eu sou eternamente grato a ele. Legal. Conversa, né? Ele foi o cara que me ajudou. Dentro do grupo dele, nossa, tinha várias pessoas. O Pedro Superti, uma vez, foi um cara que me tirou, assim, de um lugar, com o problema que a gente teve lá na empresa. Foi incrível. Acho que todo mundo que foi impactado. Hoje, o Vitor Damasio, né, eu tô lá no grupo do Vitor, é incrível estar lá, ele atrai gente incrível, né? Então, lá dentro eu faço parcerias estratégicas até hoje, é um grupo de fomento muito interessante. Digamos assim, desde que eu comecei com essa história 10 anos atrás, 15, mais de 10, né? Não, foi 14 PT, então foi 11 anos que eu tô nisso. Eu nunca deixei de estar no Mastermind. Hoje eu tô em 4 grupos, pra você ter ideia. Legal. Não pagando, e hoje é bem mais caro, né, que 50, mas vale muito a pena para mim, e, sei lá, né? Acho que para todo mundo, né? O problema é dar esse salto de fé, né? É isso. Eu pago 100 mil, mas, uma ideia que eu tenho dentro de um grupo desse, eu consigo, sei lá, fazer 200, 300. Então, vale muito a pena esse investimento risco dentro desse lugar. Muito legal, cara, mano. Você sabe que eu decidi abrir o Mastermind, não sei se eu te contei na nossa conversa que a gente teve, mas eu acredito demais nessa coisa da inteligência coletiva, eu também sou fruto de transformação disso. Hoje a gente tem o Atomic Growth Circle, que é justamente pegar empresários que eram de serviço B2B, como você de fábrica de software, a gente aqui também era implementação de software, para construir o motor 2 e construir um modelo escalável, gerando mais liberdade, previsibilidade, né, ativos que possam ser vendidos. Então, que legal, cara. É muito poderoso, né, essa estrutura aí, você poder compartilhar com pessoas que estão com a mesma cabeça. E eu sou apaixonado, né, por isso. Eu sou fã e eu recomendo para todo mundo. Eu tô desenhando um modelo também de Mastermind. Que show. Porque hoje apareceu várias empresas, né, dentro do meu venture lá. E eu fico levando informação de um lado para outro, né, assim, entendendo, né, não levando, mas entendendo o que uma empresa está fazendo e passando. Eu falei, cara, eu tenho que juntar essas pessoas para conversar. É isso. Vai ser muito mais poderoso. Muito.
eu tô nesse modelo aí também, formatando esse modelo. Provavelmente em breve eu vou estar abrindo oportunidade para quem tá fora do grupo participar. Baita, Carmona. Me chama, hein, cara. Tô dentro. Então, assim, ó, falamos de alianças estratégicas. Ninguém cresce sozinho e você falou de várias, passando pelo Fábio, os mentores, os afiliados, a Hotmart. Você era próximo lá do JP? Sim, sim. A gente conversou bastante. Ele fazia parte do Mastermind. Que show. Inclusive, pô, eu sou grato ao JP. Acho que foi num encontro de Mastermind, a gente tava com um problema técnico. Olha só que louco, né? Ele também vem desse mundo, ele é técnico. Eu comentei com ele, falei, cara, a gente tá lá, o software não para de pé, às vezes, né, gargalo de escala e tal. E aí ele me deu uma dica simples, assim, de como processar lá o modelo do banco de dados que destravou a empresa, assim, o software. Eu fui no coisa do Mastermind, na semana a gente aplicou, saiu de um Fusquinha para uma Ferrari, assim. Que legal. Então, só isso, só de estar num grupo, pagar lá 100 mil para estar num grupo. O acesso, né? Chegar, um insight desse, cara, mudou tudo, né? Então vale muito a pena, tem muito ouro dentro desses lugares. Sensacional.